Abra sua Bíblia no livro de Número, capítulo 20. Hoje nós vamos trazer uma palavra falando da rocha, a rocha da nossa salvação, a rocha que foi ferida no deserto, a rocha que saiu água para matar a nossa sede, aquela rocha que é o nosso porto seguro, nosso lugar forte, nossa torre forte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, Ele esteve presente no deserto. E Ele, quando se fez carne, habitou entre os homens. E hoje se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Números, capítulo 20, versículo 7 em diante. Todos encontraram? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma o teu cajado ou a tua vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará água, a sua água. Assim lhe tirará água da rocha e dará a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram água, muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: portanto, não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel? Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos diante de um relato onde os filhos de Israel, depois que saíram do Egito, eles caminharam pelo deserto de Zim e não tinha água para eles beberem. E os filhos de Israel, como sempre, contenderam com Moisés de uma forma tão terrível que queria até apedrejá-lo. Então Moisés busca o Senhor, e o Senhor orienta Moisés a reunir a congregação, e diante da rocha ele reunir a congregação, falar com aquela congregação e tocar na rocha. E Moisés ficou tão irado com aquele povo que ele reuniu a congregação, porém não santificou o povo diante da rocha. Essa rocha aqui é Jesus Cristo. Essa rocha que foi ferida por Moisés é Jesus. E ele não santificou o povo, e com ira ele feriu a rocha 2 vezes. O texto aqui está dizendo feriu. Quem feriu está agredindo. Ele agrediu a rocha diante daquele povo. O que ele teria que ter feito era reunir a congregação, santificar o povo, porque estava diante da simbologia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor é rocha, e daquela rocha sairia água para matar a sede de todo aquele povo que estava no deserto. Eu acho interessante que quando Moisés fere a rocha, essa rocha ferida deu água para o povo beber. Nós lembramos de Cristo na cruz do Calvário, quando ele estava ali moendo seu corpo pelos nossos pecados, quando ele estava ali pagando um preço pelos nossos pecados, porque muitas vezes nós olhamos para a cruz de Cristo e só vemos o nosso Senhor Jesus Cristo sendo pregado na cruz, carregando aquela cruz, sendo açoitado e chicoteado, sendo cuspido, e a gente acredita que isso foi tudo que aconteceu ali. Não.
Ali ele foi moído naquela cruz do Calvário, e ali também ele foi ferido com uma espada, e na espada também saiu água, aquela água que matou a sede no deserto, aquela água que nos lava, e aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purifica. Eu vejo assim, a água nos lavando e o sangue nos purificando. O sangue de Jesus é como fogo que purifica, assim como o barro purificado no fogo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que nós tornamos novas criaturas depois desse sacrifício de Cristo. Ali no deserto, aquela rocha foi ferida. Cristo foi ferido no deserto. A rocha ferida deu água. Essa rocha ferida, essa rocha que foi ferida no deserto, ela está aqui hoje, presente nas nossas vidas. Essa rocha que nós assim que falamos, ela foi ferida na cruz do Calvário para nos dar a vida, nos dar salvação, nos dar libertação. Nós vimos, eu quero ler alguns versículos que falam desta rocha. Gênesis 49, versículo 22 a 24. Quando Jacó estava dando a bênção para os seus filhos, quando ele chegou em José, ele disse assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o perseguiram. O seu arco permanece forte e os seus braços foram fortalecidos e ágeis para atirar pela mão do Todo-Poderoso, o valente de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como José recebeu essa bênção, que ele é ramo frutífero, nós também temos essa bênção. Nós somos ramo frutífero diante do Senhor. E nós temos o nosso arco, e a nossa flecha, ela é atirada, ela é ágil para atirar no poder do Todo-Poderoso, o pastor, né, no nome do grande pastor, no nome da rocha viva de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa rocha, como eu estou falando, hoje ela está no nosso meio, está contemplando a sua vida, está olhando para o teu coração, ela está te amparando, te ajudando. É rocha firme, teu lugar seguro. Louvado seja Deus. Salmo de número 62 diz assim: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. O Salmo 18 ainda diz: o Senhor é a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo protetor, a força da minha salvação e o meu alto retiro, ou algumas traduções, uma torre forte, onde nós estamos seguros, em lugar alto, né, onde o inimigo não nos pode tocar, a não ser que tenha permissão do Senhor. Nós somos povo protegido, povo alicerçado nesta rocha que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha. Vamos agora para os Êxodo 33, que tem uma palavra tão forte, onde também Moisés se escondeu na fenda da rocha. Nós conhecemos essa história aqui, muito pregada no meio do
povo de Deus, quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e recebeu da mão de Deus os 10 mandamentos, ele permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Nesse meio tempo, aquele povo que foi tirado do Egito com mão forte, com mão poderosa, foi tirado com asas de águia, com mão poderosa e trazido estava no deserto, se preparando para entrar na sua terra prometida. Aquele povo achou que Moisés não voltava e começaram a desviar dos caminhos do Senhor. Eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar como se aquele bezerro tivesse tirado os filhos de Israel do Egito. Quando Deus viu que o povo, com tão rápido, havia se afastado dele, ele mandou Moisés descer do monte. Desce, porque o teu povo, Deus falou com Moisés assim: o teu povo se desviaram de mim, desce. E mandou Moisés descer. Quando Moisés desce, que ele vê o povo em festa, diante daquele bezerro, festejando, já tinha virado as costas para o Deus de Israel, o Deus protetor, a rocha firme de Israel, tinha virado as costas para o próprio Deus. O Senhor se irou de tal maneira que diz que ele não mais iria diante daquele povo. Mas Moisés, ele repreendeu aquele povo, fez o que tinha que ter feito. Não vou entrar em detalhe, porque não é o caso, que hoje nós estamos falando da rocha viva de Israel. E o Senhor retornou para pedir socorro a Deus, misericórdia a Deus por causa daquele povo. E o Senhor não queria ir adiante deles, porque eles tinham voltado as costas para o Deus de Israel. E Moisés então intercede pelo povo de uma forma tão veemente que ele diz assim: ora, este povo pecou grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então Moisés, ele entra na presença de Deus e intercede pelo povo, dizendo para o próprio Deus: Senhor, se o Senhor não for diante desse povo, diante de mim, desse povo, risca o meu nome no livro que tu tens escrito. E Deus então se aquebranta, diz: eu farei o que me pede, mas no dia da minha visitação eu não terei misericórdia daqueles que pecaram. E assim a palavra diz que o Senhor desceu sobre aquele povo e muitos morreram no deserto por causa desse pecado. Mas Deus conservou aqueles a quem Ele quis. Porque Moisés intercedeu. Como vai ficar diante do Egito? Eles vão dizer que o Senhor tirou um povo para sacrificar no deserto. E o Senhor então atende o pedido de Moisés. É interessante aqui, é que Moisés, o Senhor se recusou, ainda assim. Aí ele disse que enviaria um anjo, mas Moisés não concordou com o anjo. Ele não queria sair daquele lugar se o Senhor não estivesse no meio daquele povo, porque assim nós temos a presença de Deus. Para nós é a maior riqueza. O que nos faz diferente do povo do mundo é a presença de Deus. Esse foi o argumento que Moisés usou. Moisés diz assim: então diz, se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? Olha que algo grande. Acaso nós não temos achado graça na presença de Deus? Não é porque o Senhor está no nosso meio? Qual é a nossa diferença? Qual o nosso caminho?
Qual o nosso valor sem o Senhor? Se algo tem em nós, se alguma virtude há em nós, é porque o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor está na nossa vida. O mundo lá fora, ele olha para nós e vê Jesus. É por isso que a igreja, ela tem uma grande responsabilidade lá fora, porque a luz que brilha lá nas trevas, imagina uma imensidão de trevas. A única luz que brilha lá é Cristo na sua vida. Então você é a lâmpada que ilumina a escuridão lá fora. Se essa lâmpada não estiver acesa, o mundo vai permanecer em trevas. Então quando ele vê a luz que está em você, que é Jesus, eles desejam também essa presença. Eles desejam também andar juntamente com esse povo separado, esse povo que a diferença deles é a presença de Deus. Moisés disse: acaso não é por andares conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Farei também isso, o Senhor falou a Moisés, que tens dito, portanto, achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço por nome. O Senhor conhecia Moisés pelo nome. E diz aqui também que o Senhor falava com Moisés face a face. Porém Moisés não via a face de Deus, mas Deus via. Então é algo aqui, eu estou conversando com o Senhor, Ele está na minha frente. Eu, porém, não estou vendo, mas Ele está na minha frente. Então nós hoje temos esse privilégio de falar com o Senhor face a face, assim como Moisés falou. Quando você começa a falar com o Senhor lá na sua intimidade, quando você fala com o Senhor, você está conversando com Ele face a face. Ele te conhece e te chama pelo teu nome, assim como Ele chamou Moisés. Mas nós não estamos vendo a presença de Deus, mas nós estamos sentindo a presença de Deus. Ele está aqui nessa noite, Ele está presente. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. E a palavra também nos garante que Ele passeia no meio da igreja. Ele desce e passeia no meio da igreja. Hoje, nesse momento agora, Ele está passeando aqui no meio. Ele está tocando os seus filhos. Nós estamos sentindo? Sim, estamos sentindo a presença dEle. Porém, nós estamos vendo. A vida espiritual é fé. A fé é aquela que nos sustenta. Como diz aqui, é o nosso escudo protetor, nosso escudo de proteção. A fé que nos garante essa certeza, e a palavra de Deus é que nos informa. Então a palavra de Deus nos informa que Ele está passeando no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele está tocando em cada um de nós nessa noite. A presença dEle está aqui. Eu gosto daquela expressão, quando fala daquela, até preguei aqui um dia desse, aquela mulher que toca. Eu acho isso tão tremendo, se a gente pode estender a mão pela fé e tocar, porque Ele está presente. Ele está conosco. Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós, e Ele está nos ajudando, nos aperfeiçoando mais ainda, para nos aproximar da nossa rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, mesmo falando face a face com o Senhor, como ele não podia ver a sua face, ele almejou, ele clamou a Deus que o Senhor mostrasse para ele a sua glória. Ele queria ver a sua glória. Para ele sentir apenas falar, ele estava falando e sabendo que estava tendo um diálogo, mas ele queria ver, ele queria contemplar a glória do Senhor. Êxodo 33, versículo 18, diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade
por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e te terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Gente, eu acho esse texto tão tremendo. Moisés aqui, ele almejou mais. Ele tinha muito de Deus, mas ele almejou mais, ele queria ver a glória de Deus. O Senhor diz: não, a minha face não poderá ver. Se você ver a minha face, morre. Porque a santidade de Deus diante de um homem pecador, ele cai fulminado no chão no mesmo momento, porque a glória de Deus é muito grande. Mas o Senhor então diz assim: ó, eu farei passar a minha bondade diante de ti. Gente, sabe o que é isso? Deus derramou sobre Moisés o amor dele, o zelo dele, o cuidado dele. Moisés sentiu de Deus esse amor tremendo, a bondade de Deus foi derramada, e ele sentiu no seu interior a bondade, o amor de Deus. E disse mais ainda: e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Meu Deus, é algo tão grande, tão tremendo. A gente sentir, quando nós sentimos isso aqui da presença de Deus, nós nos alegramos tanto. Imagine sentir toda a bondade de Deus naquele momento, todo o seu amor. Moisés estava sentindo, e ele deu ali a palavra da pregação dessa rocha eterna que estava aqui. Louvado seja Deus. E diz assim: não poderá ver a minha face, portanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Olha aqui Jesus Cristo escondendo, porque hoje nós temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa dessa rocha. Então veja que esse lugar, essa rocha que está junto do Pai, essa rocha é Jesus Cristo. E Moisés foi escondida na fenda dessa rocha. Ele foi escondido na fenda dessa rocha para não ser consumido por causa do grande amor de Deus, por causa da bondade de Deus. Ele foi escondido nessa rocha. E hoje nós estamos afirmados, nossos pés estão alicerçados nesta rocha que é Jesus. Nós estamos escondidos. Quando o Pai olha para você e olha para mim, Ele vê a rocha ali, Ele vê a fenda, nós escondidos na rocha. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus, nessa rocha eterna. Por causa disso, nós não somos consumidos, porque nós somos homens e mulheres pecadores. Nós somos homens e mulheres que somos nessa carne de pecado. Se a presença de Deus descer totalmente sobre que nós caímos mortos, mas estamos escondidos e protegidos nessa rocha que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É tão bom estar firmado, escondido nessa rocha. É bom estarmos alicerçados nessa rocha. Mateus 7, versículo 24, diz assim: é os dois alicerces, mas hoje eu só quero falar do alicerce da rocha. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, a
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aqui, há uma condição, nós estamos alicerçados. Essa casa de Israel, a palavra de Deus dá testemunho, que a igreja do Senhor hoje está edificada nessa rocha. Não há vento, não há tempestade, nada pode derrubar essa casa, que é a igreja do Senhor. Mas aqui hoje, nós vamos tratar agora individual do nosso, cada um no nosso coração. Todo aquele que escuta as minhas palavras tem uma condição. Nós somos alicerçados na rocha como igreja. Como igreja, as portas do inferno não prevalecem, as tempestades não prevalecem, porque o Senhor dá testemunho da sua obra e ninguém nunca pode parar a obra do Senhor, porque essa casa foi levantada e edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Mas eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus, quando escutamos as palavras e quando praticamos conforme ela diz, nós também estamos alicerçados nessa rocha. Por isso desceu a chuva, cerraram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando nós estamos praticando a palavra de Deus, ouvindo como você hoje está ouvindo essa palavra, está edificado na rocha que é Jesus. Pode vir qualquer tempestade, os seus pés estão alicerçados na rocha. Não há vento, não há vendaval, não há levante, não há inimigo que possa te derrubar dessa rocha. Eu costumava dar um exemplo assim: pega o bambu, vento pode vir forte o que for, ele balança, desce, porém não quebra. Assim somos nós quando estamos firmados nessa rocha que é Jesus. O vento bate, mas essa casa não cai. Nós não caímos porque estamos firmados nesta rocha. Tem algo para concluir. Eu quero dar um testemunho com Salmo 40, versículo 2. Quando eu decidi tomar posição diante de Deus, nesse período de libertação, Deus me deu um sonho. Eu sempre gostei, eu vou falar esses detalhes, eu acho interessante. Eu tinha um sapatinho douradinho, que ele parecia ouro, com a frentinha assim preta. Como eu amava aquele sapatinho. E nesse período de trabalho, naquela época a gente usava muito meia fina, e durante 15 anos da minha vida eu trabalhei de meia fina, de sapato. E eu tinha aquele cuidado de pisar para não sujar o pezinho, para ficar aquelas coisas todas. E aí Deus me deu um sonho um dia, que eu entrei num lugar tão nojento, tão horrendo, cheio de lama, cheio de podridão. E parece que eu tinha entrado naquele lugar para não sair. Eu entrava em desespero ali. Olha, pisando. Quem aqui sabe o que é curral de vaca em tempo de chuva? Alguém sabe? É lama que vem até aqui, né? Aquela lama misturada com esterco de gato. É aquela coisa, nossa, terrível. E a opressão que vinha. Para mim aquilo ali era um inferno. Deus, e eu naquele lugar, eu com esse sapato, eu desesperada, tudo preocupada, e clamava a Deus, clamava ao Senhor, para sair daquele lugar. E Deus me tirou daquele lugar. E eu lembro que subiu uma rampa, como isso aqui, ó, todo no cimento, e tinha uma porta, parecia assim, sabe um refeitório que tem aquele janelão que
coisas do lado de lá. E eu subi essa rampa e eu consegui passar para o lado de lá. E eu fiquei num lugar seguro. E eu glorifiquei a Deus e abri os meus olhos. E Deus me deu esse versículo aqui. Abri os olhos do sonho, desse pesadelo. Deus me deu assim. Ele tirou de um poço de destruição. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, e um hino de louvor ao nosso Deus. Irmãos, nunca mais eu vacilei para o mundo. Nunca mais o Senhor me libertou. Ele me tirou daquele cheiro de lama, daquele atoleiro, daquele lugar horrível, fedido. Ele me tirou desse lugar. Então eu entendo que quando nós tomamos posição diante de Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos tira dessa podridão que é o mundo, desse atoleiro de lama, dessa imundícia do mundo, e firma os nossos pés na rocha que é Jesus. E quando Ele faz isso comigo e com você, nunca mais nós temos problema com o mundo, nunca mais nós temos necessidade de estar no mundo, nunca mais. Não vou dizer para você que nunca mais pecamos, porque nós pecamos todos os dias, mas o desejo de estar no mundão, o Senhor tira. Que quando nós estamos com nossos pés firmes na rocha, nós não temos necessidade de estar no atoleiro de lama, de estar nesse poço horrível de destruição, que é o mundo aí fora. A gente, às vezes, a palavra de Deus, ela é profunda, e a gente é muitas vezes superficial, nós não conseguimos enxergar, mas quando Deus nos leva a conhecer o que é verdadeiramente, a gente entende de onde foi que o Senhor nos tirou, né? De onde foi que o Senhor tirou a sua vida, de onde foi, de como estava a sua vida antes de estar firmada nessa rocha que é Jesus. Louvado seja Deus. Então, hoje eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus pela tua vida, porque se hoje você está aqui, você também já está firmado nessa rocha. Esse versículo aqui não foi para mim, Deus só me deu ele para me dar clareza de onde foi que ele me tirou, de onde foi que ele me tirou. Mas isso acontece com você também. Assim que você tomou aquela posição de estar verdadeiramente nos caminhos do Senhor, que você não tem mais o desejo de estar praticando as coisas lá no mundo, se contaminando nesse atoleiro de lama, nesse poço de destruição, você está firmado nessa rocha. Aí o vento vai soprar para um lado, a tempestade vem, os levantes vêm, mas você não vai vacilar dessa caminhada, porque o seu alvo é Jesus Cristo e é a vida eterna com Ele, porque nós temos um endereço certo, e nós temos uma moradia rica e eterna, onde não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá nada. Como nós vimos no estudo de sexta-feira, nós vamos passar uma eternidade conhecendo